Descubra como fui surpreendida com uma gravidez inesperada aos 16 anos. Minha jornada incrível. Ana sempre foi aluna exemplar, com o sonho de ser médica ardendo forte dentro de seu peito. Uma adolescente de 16 anos, criada em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde os valores familiares e as tradições eram como uma segunda pele. Sua avó, figura fundamental, sempre a apoiou, contando histórias de esperança e coragem, apontando o caminho da realização. Era como se, naquelas conversas, Ana pudesse tocar o futuro que tanto desejava. Mas tudo mudou em uma fração de segundos, quando um teste de gravidez se revelou positivo e, com ele, um turbilhão de emoções assolou seu mundo. O coração de Ana disparou, sentindo medo e a angústia envolvê-la como um manto pesado. Em sua mente, flashes de desapontamento atravessavam sua consciência. Como poderia ter deixado isso acontecer? O que sua família diria? E na pequena cidade onde tudo se sabe, o julgamento a perseguia como uma sombra. A pressão do olhar dos outros pesava em seus ombros, e cada dia que passava parecia um agonizante teste de resistência e coragem. Fechada em sua solidão, Ana começou a se afastar de sua mãe. As conversas que antes fluíam com confissões e risadas agora se tornaram secas e distantes. Sua mãe, cada vez mais preocupada, não sabia como abordar aquele novo tema tão delicado. O silêncio se instalou entre elas, e a preocupação de desapontar a família consumia Ana. Em busca de respirar, ela decidiu dar um passo adiante e procurar apoio fora de casa. Foi então que, misteriosamente, um grupo de mães jovens surgiu em sua vida. A conexão que encontrou ali foi verdadeiramente surpreendente. Conversar com aquelas mulheres que enfrentavam desafios semelhantes a fez sentir que não estava sozinha. Cada história compartilhada, cada lágrima e sorriso forjaram uma sororidade inesperada, uma força que impulsionava a continuar. Aos poucos, Ana começou a vislumbrar que a maternidade não significava o fim de seus sonhos, mas sim um novo caminho a ser trilhado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que os meses passavam, a determinação de Ana crescia exponencialmente. Ela começou a traçar planos, a pensar em como poderia conciliar os estudos com a nova vida que estava prestes a dar à luz. Mas a tensão em casa aumentava pouco a pouco. Toda vez que olhava para sua mãe, sentia que um abismo se formava entre elas. O medo de não atender às expectativas familiares a esmagava, fazendo com que seu coração batesse descontroladamente a cada vez que pensava no que estava prestes a enfrentar. E naquela noite, após uma discussão acalorada, Ana olhou para sua barriga com um misto de amor e temor. A escolha que fez, que não pensou em como seria, agora pesava nos ombros da adolescente. O que seria dela agora? O sonho de se tornar médica ainda poderia ser alcançado, ou tudo tinha se apagado. Com lágrimas nos olhos e um coração pulsando de ansiedade, Ana percebeu que estava em um ponto crucial de sua vida. As memórias dançavam na sua cabeça, e a pergunta ecoava: como ela lidaria com essa nova realidade? A jornada estava apenas começando. O tempo parecia correr mais rapidamente. O calendário na parede se tornava um lembrete constante da aproximação do nascimento. A barriga de Ana crescia, assim como a ansiedade e a expectativa. As conversas com suas novas amigas do grupo de mães jovens se tornaram cada vez mais intensas. Elas compartilhavam histórias de suas experiências, risadas, desafios e até as frustrações. Em cada encontro, Ana sentia-se mais acolhida e menos sozinha. Por outro lado, a tensão em casa era quase palpável. Cada manhã começava com um silêncio constrangedor, e as refeições eram um campo de batalha emocional. Sua mãe, que por tanto tempo tinha sido seu porto seguro, agora parecia uma estranha. Durante um jantar, Ana sentiu a necessidade de abrir seu coração. Com a voz trêmula, ela disse: "Mãe, eu preciso que você entenda que eu estou tentando. Eu tenho sonhos, e eu ainda quero realizá-los." Um peso específico parecia pairar sobre a mesa. A mãe de Ana olhou, com os olhos cheios de preocupação. Ela queria proteger a filha de dores que ela própria havia enfrentado. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela respondeu: "Ana, eu só quero que você seja feliz. Mas eu não sei como ajudar." A sinceridade da mãe atingiu Ana como uma flecha.
As duas se entreolharam, e em um momento silencioso, a barreira que parecia intransponível começou a se desfazer. Elas não precisavam de respostas definitivas, apenas de compreensão mútua. Ana percebeu que, apesar de suas divergências, ambas carregavam amores e ansiedades que as uniam. O primeiro passo para a reconciliação tinha sido dado com o apoio de suas novas amigas. Ana decidiu que não deixaria a situação a paralisar. Foi então que começou a pesquisar sobre a possibilidade de estudar em casa, enquanto se preparava para a chegada do bebê. Ela descobriu que existiam programas de ensino à distância, que poderiam ajudá-la a conciliar as responsabilidades da maternidade e os estudos. A ideia a entusiasmou. Talvez eu consiga fazer isso, pensou. Os dias foram passando, e ela dedicou-se pelo menos 1 hora todos os dias para estudar. O conhecimento revelava-se como uma luz na escuridão de suas preocupações. A rotina nova gerou um empoderamento que ela não esperava sentir. Cada página lida, cada exercício concluído era como um passo em direção ao seu sonho, renovando sua esperança de um futuro melhor. Mas nem tudo eram flores. Uma semana antes de seu aniversário, Ana recebeu uma ligação que mudaria novamente seus planos. Era uma conhecida da escola, que dizia ter ouvido rumores de que ela estava grávida. O tom de escárnio e julgamento era evidente em suas palavras. A mensagem era clara. Em uma cidade pequena, os segredos são difíceis de manter. A indignação de Ana fez seu coração acelerar. O que ela havia construído estava ameaçado. Enquanto a jovem desligava o telefone, uma tempestade de emoções se abateu sobre ela. O medo dela ser reduzida a uma mãe adolescente, o receio de como as pessoas viriam sua história, e, acima de tudo, a angústia de saber que talvez precisasse enfrentar isso sozinha. Daquele dia em diante, um impulso de luta brotou em seu coração. Já não se tratava apenas de ser mãe ou cumprir seu sonho de ser médica. Agora, ela lutava para ser vista como uma pessoa inteira, com aspirações, sentimentos e desafios. O que faria a seguir carregava o peso de uma escolha. Ela sabia que precisaria ser corajosa para enfrentar não só o que viria, mas também aqueles que prefeririam não ver além das aparências. Ao olhar para sua barriga, Ana se lembrou do poder que carregava dentro de si. Um novo dilema se formava em sua mente. O que ela deveria fazer para se proteger e proteger seu futuro? Como se manter firme em meio à tempestade que estava por vir? A resposta não parecia clara, e a jornada estava apenas começando. Ana se sentia como uma lutadora em um ringue, prestes a receber o golpe final. As palavras proferidas por sua conhecida ecoavam na sua mente, formando um turbilhão de dúvidas e inseguranças. O que a cidade diria? Como as pessoas que conhecia reagiriam? O medo a envolvia e, pelo menos por um breve momento, ela considerou se esconder. Mas em vez disso, decidiu colocar o pé no chão. Não era apenas um bebê prestes a chegar. Era a oportunidade de mostrar a si mesma e a todos que ela poderia mais. Com a força inesperada que surgia dentro dela, Ana fez uma escolha. A partir daquele dia, não se trataria mais de se esconder ou de sucumbir às expectativas alheias. Cada dia seria uma chance de se afirmar, de ser a mãe que desejava ser e a estudante que sonhava em se tornar. Com isso na cabeça, ela começou a planejar seu próximo passo. A primeira coisa seria falar com sua mãe novamente. No fundo, sabia que a compreensão estava lá, esperando para ser acessada. Era preciso construir uma ponte sólida entre elas. Também precisava comunicar às suas amigas sobre o que estava acontecendo. Elas, que a haviam acolhido, mereciam conhecer a verdade por trás do sorriso que ainda mantinha. Numa manhã clara, com a luz do sol filtrando pela janela, Ana decidiu que tinha coragem suficiente. A primeira conversa seria com sua mãe. Sentou-se à mesa de café da manhã, o coração pulsando no ritmo da expectativa. Mãe, eu precisei te contar algo. É sobre a ligação que eu recebi, disse, tentando manter a voz firme e clara. A expressão de sua mãe tornou-se séria, os olhos se fixando em Ana, como se ela estivesse avaliando a situação. O que foi, Ana? Eu estou tendo dificuldades com isso tudo. Minha gravidez está se espalhando como uma história, mas não quero que as pessoas definam quem eu sou. Ana sentiu uma onda de alívio ao ser aceita. Sua mãe respirou fundo e, em vez de protestar ou mostrar desapontamento, ela se aproximou e segurou a mão da filha. O calor do toque proporcionou conforto e proteção, como um abraço silencioso que dizia: eu estou aqui. Você sabe que não importa o que digam, nós sempre estaremos juntas. Precisamos trabalhar isso em equipe, juntas, a mãe disse, com os olhos mais suaves do que antes. Nos dias seguintes, Ana trouxe sua voz ao grupo de amigas. Elas se reuniram em um café, rindo e debatendo sobre a gravidez e suas expectativas.
Antes de começar a contar, Ana percebeu que o medo ainda persistia, quase como um fantasma no fundo de sua mente. Mas a empatia delas a deixou mais forte. Uma gravidez não define quem você é, disse uma delas, e isso ecoou em Ana como um mantra. As semanas seguintes foram um turbilhão. O apoio de sua mãe e amigas fez Ana sentir a força que ela não sabia que tinha. Contudo, a verdadeira prova de resistência estaria por vir. Uma nova mensagem se espalhou pela cidade, e as provocações não tardaram a chegar. As placas de sinalização que Ana encontrou ao longo do caminho já não eram apenas sobre sua gravidez, mas sobre suas decisões, seus sonhos e sua luta. Ela sabia que precisaria consolidar tudo o que tinha construído até ali. Com cada novo obstáculo, a ideia de ser uma defensora de sua própria história começava a crescer. E, enquanto olhava para sua barriguinha, uma nova onda de coragem crescia em seu peito. A determinação fazia seu coração bater mais forte. O que viria a seguir moldaria tudo, sua vida, seus sonhos e sua essência. Como ela enfrentaria as fofocas e o escárnio? Como poderia transformar todo esse barulho em um hino de vitória? Ana não tinha todas as respostas, mas a certeza de que estava pronta para brigar pelo seu espaço se fortalecia a cada dia. Com essa certeza em mente, ela decidiu que se não as palavras dela poderiam ser uma barreira, então elas também poderiam ser uma ponte. E assim, enquanto o mundo ao redor parecia se perder em opiniões, Ana tomou fôlego, se levantou e sussurrou para si mesma: eu sou mais do que isso, estou apenas começando. Mas antes que pudesse se deixar levar por essa sensação, uma mensagem no celular a fez congelar. Era de uma ex-colega de escola, com uma proposta que poderia mudar toda a trajetória que ela estava tentando construir. O coração dela disparou enquanto ela clicava na notificação. O que seria? Ana segurou o celular com as mãos trêmulas, a tela brilhando intensamente sob a luz da manhã. A mensagem da ex-colega instigava: oi, Ana. Você não vai acreditar na oportunidade que eu tenho em mente. Podemos conversar? O que seria essa tal oportunidade? Uma parte dela queria ignorar, mas a curiosidade se alastrou como um fogo que só crescia. Insegura, ela decidiu responder: oi, tudo bem? Que oportunidade você tem em mente? O tempo parecia arrastar-se enquanto aguardava a resposta. O coração dela batia forte, misturando ansiedade com uma pontada de esperança. Alguns minutos depois, o celular vibrava novamente. Eu estou organizando um evento de jovens empreendedores. Precisamos de talentos novos, e acho que você seria perfeita para uma palestra sobre superação. Pode ser uma ótima chance para se reerguer e mostrar sua história. As palavras dançavam diante dos olhos de Ana. Uma palestra? Ela nunca tinha pensado em compartilhar sua experiência, em dividir sua verdade com tantas pessoas. Os pensamentos começaram a fluir. O que as pessoas diriam? Talvez elas te critiquem, uma voz interna sussurrou, mas outra, mais forte, a empurrava para frente. E se for uma oportunidade de inspirar alguém? Ela tinha pensado em todas as expectativas e desafios, mas em nenhum momento havia considerado ser uma fonte de encorajamento para outras pessoas. O medo começava a ceder lugar para um pequeno vislumbre de luz e entusiasmo. Ana respirou fundo, deixando a coragem tomar conta. Eu tope. Quando e onde será? Respondeu rapidamente, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Nos dias que se seguiram, Ana mergulhou em preparativos. O evento seria em um teatro local, uma data bem próxima. Enquanto se dedicava, ela começou a refletir sobre os momentos que queria compartilhar, as lições que sua jornada tinha dado e o quanto ela havia crescido. Tudo que ela queria naquele palco era mostrar que, mesmo em meio às dificuldades, é possível encontrar força e propósito. Com o apoio inabalável de sua mãe e suas amigas, Ana se sentia cada vez mais confiante. Elas a ajudaram a preparar o discurso, incentivando-a a lembrar das batalhas que derrotara. Era como se cada palavra já estivesse morando dentro dela, esperando o momento certo para sair. A data do evento chegou rapidamente. Ela se viu frente ao espelho vestida para impressionar, mas também para se sentir confortável consigo mesma. A energia do lugar pulsava, e as vozes da multidão ao fundo faziam seu coração disparar. Um mar de rostos desconhecidos a aguardava, mas também um espaço para que ela encontrasse seu lugar. Quando subiu ao palco, a luz dos holofotes a cegou momentaneamente. Ela hesitou por um instante, mas a lembrança da mensagem de apoio de sua mãe a trouxe de volta. Ana, você merece brilhar. Você é forte e tem uma história para contar, ecoava em sua mente. E assim, com o coração na mão e um sorriso nervoso, ela começou a falar. Oi, eu sou a Ana, e estou aqui para falar sobre minha jornada inesperada de ser mãe aos 16 anos. As palavras fluíam, e cada frase a tornava mais leve, mais livre.
As reações da audiência, tranquilas e atentas, alimentavam sua confiança. Ela não estava apenas contando sua história, mas estava se libertando das amarras que aprendiam ponto, mas ao final de sua fala, uma sensação inquietante a acometeu. Havia algo mais que ela ainda precisava enfrentar. Assim que desceu do palco, uma figura familiar apareceu na multidão, seu rosto carregando uma mistura de surpresa e desagrado. Era alguém que fez parte de sua vida, mas que agora representava todos os olhares de julgamento que ela sempre temia. Ponto que isso significaria para a nova Ana. O que ela faria agora que se sentia mais forte, mas ainda vulnerável? Os olhos dela se encontraram com os da pessoa em questão, e um silêncio pesado pairou entre eles. Ana sabia que precisava se preparar para mais um desafio. E essa conversa, com o passado que vinha lhe assombrando, estava prestes a acontecer. Ela se sentiu como se estivesse no fundo de um rio turbulento, mas ao mesmo tempo pronta para nadar. O que ela diria? O que essa pessoa esperava responder? Ana respirou fundo, sabendo que mais uma batalha a aguardava. Ana viu a figura no meio da multidão e o mundo ao seu redor pareceu diminuir. Suas pernas, que até então estavam firmes no palco, agora pareciam bambas. Era Luana, sua antiga melhor amiga, aquela que soube de todos os segredos, mas também foi a primeira a se afastar quando a vida começou a mudar. O olhar dela estava carregado de emoções que Ana não conseguia decifrar. Oi, Ana, Luana disse, a voz baixa, quase um sussurro. Era como se a palavra estivesse presa na garganta dela. Ana sentiu um frio na barriga. O passado a puxava, como um ímã tão forte que começou a reverter o progresso que achou que havia feito. Oi. Ana respondeu, tentando manter a compostura. O silêncio entre elas era denso, qualquer palavra poderia despedaçar. Luana piscou algumas vezes, como se estivesse tentando achar as palavras certas. Eu vi você no palco. Foi incrível, Luana finalmente disse, um meio sorriso surgindo em seu rosto. Mas havia algo em seus olhos que não combinava com as palavras. Era uma mistura de surpresa e arrependimento. Ana se lembrou de quantas vezes elas sonharam juntas, repletas de planos e promessas. E agora, ali estavam, duas estranhas, se olhando com a sombra dos anos que as separaram. Obrigada, Ana disse, meio tímida. Ela não tinha certeza se Luana estava ali para parabenizá-la ou para tirar uma bomba no seu coração. A vida que Ana levava agora era um reflexo do que tinha superado, e ela se perguntava se Luana vinha apenas para relembrar tudo que ficou para trás. Podemos conversar? Luana soltou, quebrando a barreira do silêncio. As palavras saíram de sua boca com uma urgência, como se o tempo a pressionasse. Me vem à mente tudo o que aconteceu, e eu sinto que precisamos nos entender. Ana hesitou, seu coração balançando entre o desejo de se reconectar e o medo de que tudo desmoronasse de novo. Luana sempre foi, de certa forma, seu porto seguro, mas a ruptura havia deixado cicatrizes. Entender, o quê? No dia que você anunciou sua gravidez, eu não soube como lidar. Todo mundo na escola começou a falar, e eu, ao invés de ficar ao seu lado, me afastei. As palavras saíram apressadas, como se Luana estivesse jogando fora um peso que carregou longe demais. Ana sentiu um nó se desfazer dentro dela. Era a primeira vez que escutava alguém admitir o que aconteceu. Era bom, mas ao mesmo tempo doloroso. Eu sabia que muitos me viraram as costas, mas você não deveria ter feito isso. Eu sei, Luana disse, com os olhos úmidos. Eu me deixei levar pelo medo e pela insegurança. E agora vejo quanto tempo perdi por não ter lutado por você. Por não ter tentado entender o que você estava passando. Ana ficou em silêncio, as emoções girando loucamente dentro dela. Ela queria gritar, dizer que sentiu falta, que as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas também havia dor, uma ferida que ainda não cicatrizara por completo. Não sei se posso te perdoar agora, Ana finalmente disse, a voz tremendo. Mas eu também não sou a mesma pessoa. E talvez. Sua voz falhou um pouco, talvez eu esteja disposta a ouvir. Luana sorriu, mas nos olhos ainda havia uma sombra de preocupação. E quando Ana se virou para a multidão, percebeu que todas aquelas vozes da plateia tinham se tornado um eco distante. O que aconteceria a seguir? O encontro de duas almas perdidas ressuscitadas poderia ser um novo começo ou um fim para velhos fantasmas. E assim, Ana sabia que precisava fazer uma escolha. Uma parte dela queria reconciliação, mas a outra temia que a batalha do passado ainda não tivesse acabado. Esse redemoinho de sentimentos poderia levar a um novo entendimento ou afundá-las ainda mais fundo em velhas mágoas. O que fazer agora?
Ana respirou fundo, sentindo o cheiro familiar do palco misturado ao aroma da maquiagem e da energia das pessoas ao redor. A música continuava a tocar, mas o som parecia agora distante, quase irrelevante. O mundo dela se resumia àquele momento, ali, no meio da multidão. Ela tinha uma escolha a fazer, e o peso dessa decisão estava impresso na expressão de Luana. Vamos para um lugar mais tranquilo? Ana sugeriu, o coração acelerado como se estivesse de volta à escola, prestes a apresentar um trabalho. Luana concordou com o movimento de cabeça, e as duas começaram a caminhar em direção a um canto mais reservado, longe da agitação do evento. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eu não quero que isso se torne uma conversa de confronto. Luana começou assim que se acomodaram em um banco. O olhar dela pairava entre expectativa e o medo. Ana sentiu um aperto no peito. Eu também não quero, ela respondeu, a voz quase sussurrante. Só não sei por onde começar. Comece pelo que te machucou, Luana insistiu, a firmeza na voz demonstrando que ela já havia se preparado para essa conversa. Eu não estou aqui para me justificar, mas sim para ouvir e para ser escutada. Ana passou a mão no cabelo, um gesto nervoso que sempre fez quando se sentia vulnerável. Foi tudo tão rápido. Um dia eu estava sonhando em ser quem eu sou e, no outro, descobri que estava grávida. Nunca imaginei que isso aconteceria comigo. E você, a minha melhor amiga, não estava lá. Isso doeu. As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas de Luana. Eu sei. Eu deveria ter te apoiado. Mas eu deixei o medo tomar conta de mim. A escola inteira estava falhando com você, e eu não tive coragem de ficar ao seu lado, pois tinha medo do que isso poderia significar para minha imagem. Ana sorriu triste, lembrando-se de como sempre tentaram se apoiar, uma na outra. Eu só queria alguém que entendesse. Cada olhar, cada sussurro, cada comentário tornou tudo tão pior. Eu só queria que você tivesse me dado a chance de explicar. E mesmo assim, mesmo sabendo disso tudo, ainda sinto como se houvesse um abismo entre nós. Esse abismo é a dor do silêncio, Luana disse, a voz embargada pela emoção. Mas eu quero consertar isso. Quero lutar por nossa amizade. Vou fazer de tudo para isso. Eu não sei se a amizade do passado ainda existe, Ana falou, os olhos marejados. Mas talvez possamos construir uma nova, com mais sinceridade. De repente, uma batida no banco as fez se chocar emocionalmente. Era música subindo de volume e a energia da festa se intensificando ao redor. Mas para elas, tudo parecia um sonho nebuloso. Ambas estavam imersas em suas emoções. Luana secou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu ainda sou a Luana que você conhecia. Só um pouco diferente. E eu só espero que possamos achar um novo jeito de ser amigas. Se for do jeito certo, eu topo, Ana disse, um leve sorriso quebrando a tensão. Quando ela olhou para os olhos de Luana, viu uma chama de esperança que havia se apagado há muito tempo. Mas antes que pudesse continuar com suas reflexões sobre o futuro, uma figura conhecida atravessou a multidão, chamando sua atenção instantaneamente. Era João, o pai do seu filho, com seu olhar calculador e uma expressão que não prometia nada de bom. O coração de Ana disparou, todos os sentimentos de segurança que havia reconstruído despedaçando-se em frações de segundo. Esse era o momento crucial. O que ele queria? E quando Ana olhou, sentiu que algo estava prestes a mudar novamente. Poderia sua nova amizade ser suficientemente forte para enfrentar mais um desafio? As perguntas ecoavam em sua mente, e ela se sentiu perdida, prestes a entrar na próxima tempestade. Ana sentiu um frio na barriga enquanto observava João se aproximar. O sorriso dele não chegava aos olhos, e algo na sua postura fazia o coração dela acelerar de forma preocupante. Ele era alguém que se pensava ter deixado no passado, mas agora, ali, naquela festa, suas memórias voltavam à tona como sombras espreitando de um canto escuro. Oi, Ana, ele disse, a voz suave, mas com um tom que soava como uma ameaça velada. Ela sentiu o corpo todo se enrijecer. João, o que você está fazendo aqui? Perguntou, tentando manter a calma, mas a ansiedade escorria por suas palavras. Só vim ver como você está. Ouvi falar que você estava por aqui, ele respondeu, como se a casualidade pudesse suavizar a tensão. Senti falta de você. Luana, ao lado de Ana, fez um movimento discreto, mas a pressão no ar era palpável. Ana não conseguiu evitar um olhar rápido para a amiga. A expressão de Luana era um misto de preocupação e defesa, como se estivesse pronta para intervir. Eu não sou mais a mesma, Ana afirmou, a voz firme, ainda que dentro dela a dúvida brotasse. As coisas mudaram. Eu mudei.
João deu um passo à frente, aproximando-se mais, e a proximidade dele a fez sentir um coqueteio de emoções: raiva, saudade, medo. Eu sei que você passou por muitos momentos difíceis. Eu queria ter estado lá. Mas não podemos simplesmente esquecer o que construímos juntos. Ana sentiu seu mundo desabar novamente. Construímos juntos? Você estava lá enquanto todos sussurravam sobre mim, enquanto eu lutava para entender a primeira coisa sobre ser mãe. Onde estava você naquelas noites sem dormir, quando eu me perguntava como faria para criar uma criança sozinha? Os olhos de João se suavizaram, mas ainda havia uma certa defensiva que ela reconhecia. Não era fácil para mim também. Eu estava com medo. Medo do que isso significava, medo da rejeição mais do que você imagina. Ana sentiu uma mistura de compaixão e raiva se aglutinando no peito. Era difícil para ela não se lembrar de como tinham sido felizes em momentos passados, mas o presente exigia que encarasse a verdade que estava bem ali na sua frente. Você não pode voltar, João. Não depois do que aconteceu. Eu estou tentando fazer o melhor que posso para meu filho. Para nós. Ana, ele começou, mas ela não queria ouvir mais promessas vazias. Elas a haviam machucado no passado. Precisamos conversar, mas não agora. Eu não consigo, ela disse, a voz embargada pela emoção. Virou-se para Luana, buscando apoio. Me desculpe, preciso de um tempo. Luana assentiu, entendendo a necessidade de distância, enquanto Ana se afastava, sentindo o olhar de João ardendo em suas costas. Ela mal conseguia acreditar que estava novamente na mesma situação. Mas uma coisa era certa: precisava proteger seu coração. Os sons da festa foram sendo substituídos por um eco distante enquanto ela caminhava. O desejo de gritar, de chorar, invadia seu ser. Era como se estivesse presa em um ciclo que não conseguia quebrar. Será que poderia lidar com a presença de João agora que estava recomeçando? Ana sentou-se em um canto isolado, a mente a 1000 por hora. Luana veio logo atrás, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma ideia iluminou a mente de Ana. E se eu seguisse em frente, sozinha? Eu posso fazer isso. Posso lutar por meu filho e por mim mesma. Luana sentou-se ao seu lado, percebendo a intensidade nos olhos de Ana. Você não precisa fazer isso sozinha, Ana. Eu estou aqui por você, para o que você precisar. No fundo, eu sei disso, Ana disse, entrelaçando as mãos, um gesto de determinação começando a surgir. Uma nova amizade poderia se formar, mas o passado ainda era um peso a ser carregado. Neste momento, porém, uma nova dúvida se instalou em sua mente. Assim que olhou para Luana, percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas sua antiga amizade. Luana, e se João tentar se aproximar de novo? O que eu faço? Ela perguntou, de olhos arregalados e a respiração entrecortada. A resposta dela poderia definir um novo capítulo para ambas. O peso da pergunta pairou no ar, e a resposta poderia mudar tudo. Ana olhou fixamente para Luana, a mente tumultuada por uma série de emoções que a deixavam à beira de um colapso. O brilho da festa parecia agora uma névoa distante. Tudo o que conseguia enxergar era a possibilidade do antigo amor tentando se infiltrar em sua nova vida. Ela precisava de respostas, mas, acima de tudo, precisava de paz. Olha, eu sei que é complicado, Luana começou, sua voz doce e firme. Mas se João se aproximar de novo, você precisa ser clara com ele. Não tenha medo de ser direta. Você mudou, e ele também precisa entender isso. Direta. A palavra ecoou na cabeça de Ana como um mantra. O que ela mais queria naquele momento era consigo mesma, se libertar das amarras do passado. Como posso ser direta quando meu coração balança? E se eu me deixasse levar novamente? Luana não desviou o olhar. Ana, não é só sobre o que você sente. É sobre o que você sabe que é melhor para você e seu filho. Acha que ele se importou com você quando decidiu sair? Você merece alguém que te admire e respeite. Aquelas palavras cortaram fundo. Ana sempre procurou o respeito, mas, no fundo, o medo da rejeição e da solidão ainda prendia. Um nó começou a se formar em seu estômago, uma mistura de insegurança e um desejo avassalador por liberdade. E então, como se o universo estivesse conspirando a seu favor, uma luz na festa chamou sua atenção. Era uma mesa cheia de fotos antigas, sorrisos congelados no tempo. Havia tantas memórias ali, algumas boas, outras nem tanto, mas todas representando quem ela foi. Ana se levantou, instintivamente puxando Luana para acompanhá-la. Ao se aproximar, um riso tímido escapou de seus lábios. Olha isso! Nossa turma!
Fomos tão felizes um dia, a nostalgia a envolveu, mas as lembranças também lhe trouxeram à mente a dor da traição e da perda. E ali estava João, em uma das fotos, ao lado dela, com um sorriso que hoje lhe parecia distante. Sim, éramos jovens e inocentes. Luana fez uma pausa, sua voz carregada de compreensão. Mas precisamos lembrar que nem todos os sonhos se realizam. Você está mais forte agora, Ana. Mais do que você imagina. Ana se virou para Luana, os olhos brilhando com a determinação que começava a emergir. Você está certa. Eu não sou mais aquela menina apaixonada que deixava que outros decidissem seu caminho. Eu sou mãe, sou responsável pela vida de outra pessoa. E João, ele não pode ser parte da minha história a menos que esteja pronto para ser um homem de verdade. Luana sorriu, orgulhosa da amiga. Elas estavam ali, em um espaço que simbolizava um recomeço. Ana sentia, pela primeira vez em muito tempo, que o controle de sua vida estava em suas mãos. Mas no fundo, uma nova pergunta brotou. Como João reagiria se ele realmente tentasse voltar? Mais do que isso, como ela reagiria? A lembrança do olhar dele, da suavidade da voz acompanhada de promessas, preenchia seu coração com incertezas. É hora de ir, o que você acha? Sugeriu Luana, como se percebesse os pensamentos que consumiam Ana. Vamos procurar algo mais leve. Algo que nos faça rir. Você sempre sabe como me animar. Ana assentiu, ainda um pouco perdida, mas decidida a se afastar das sombras. No entanto, ao saírem em direção à pista de dança, um olhar a perseguia. Era João. Ele estava ali, observando-a. O coração de Ana disparou, enquanto se perguntava se ele teria coragem de se aproximar mais uma vez. Luana, ela sussurrou, sentindo a tensão se acumular novamente. E se ele vier? O futuro dela estava prestes a se entrelaçar novamente com o passado. O que ela faria agora? Ana respirou fundo, sentindo o ar espesso em seus pulmões. A música pulsava, mas o ritmo ao seu redor parecia desacelerar. João se aproximava, e cada passo dele reverberava dentro dela como um tambor, acelerando o compasso de seu coração. Enquanto Luana tentava puxá-la para a pista de dança, Ana se sentiu paralisada. A alegria da festa se dissolveu, dando lugar a uma mistura de ansiedade e uma esperança que ela lutava para controlar. Eu não sei se estou preparada para isso, Ana murmurou, olhando para Luana como se estivesse em busca de um salvador. A amiga segurou sua mão, transmitindo força. Lembre-se do que você disse. Você é mais forte agora. Esta não é a mesma Ana de antes. Quando João finalmente chegou perto, as palavras pareciam falhar-lhe. Ele a fitou com um olhar que refletia um turbilhão de emoções, e a expressão no rosto dele era como a de alguém que havia perseguido um sonho perdido, agora confrontando a realidade dele, a mulher que se tornará. O silêncio se arrastou, até que ele finalmente falou. Ana, você está incrível. Faz tempo que não a via assim. A voz dele era suave e envolvente, mas Ana não pôde evitar que uma maré de memórias invadisse sua mente. Os sorrisos, as promessas, e então, a traição. João, o que você está fazendo aqui? Ela tentou manter a voz firme, mas sentia a vulnerabilidade brotando enquanto os olhares da festa se voltavam para eles. O calor da multidão agora parecia opressivo. Eu vim falar com você. Sobre o que aconteceu sobre nós, João disse, um passo mais próximo. Ana sentiu a vontade de recuar, mas, no fundo, havia uma parte dela que ansiava por ouvir o que ele tinha a dizer. O peso das palavras não ditas se tornava cada vez mais denso. Sobre nós? Não existe mais nós há muito tempo, João. Eu sei, e é exatamente por isso que preciso de um momento. Mas a verdade é que eu nunca deixei de me importar com você. A sinceridade nos olhos dele quase a derrubou. As lembranças fluíam, os risos compartilhados, os planos, e depois o vazio que se seguiu. No fundo, sempre soube que você voltaria. Apenas não esperava que fosse assim. Ela respirou fundo, um turbilhão de emoções confusas dentro de si. Havia raiva, mágoa e uma faísca de esperança, tudo misturado. Mas eu não sou a mesma garota que você conheceu. Ele hesitou, como se estivesse pensando nas próximas palavras. E eu também não sou o mesmo cara. Eu cometi muitos erros e eu quero consertar isso. Ana se sentiu esperançosa, mas ao mesmo tempo assustada. Consertar como? Não havia apenas um coração partido, mas um passado cheio de dor e promessas quebradas. Não é tão simples, João. Você disse que mudaria, mas eu não posso voltar atrás. Estou sustentando a vida do nosso filho.
O peso da revelação a assolou. Ela nunca esperou que essa conversa levasse tão longe, até o ponto mais íntimo de sua vida. O olhar de João se transformou, e a vulnerabilidade que ela viu antes foi substituída por algo mais profundo. Você tem um filho? Ana sentiu a urgência da sua verdade sair em frações de segundos. Sim, Luísa. E a única coisa que me importa agora é o futuro dela. João parecia chocado, mas a compaixão nos olhos dele crescia. Eu quero conhecê-la. Eu quero fazer parte. Não quero que você leve isso sozinha. A conversa tomou um rumo inesperado, e Ana se viu diante de um dilema complicado. Abrir a porta para um novo começo com o homem que a havia machucado ou manter a barreira que havia construído para proteger a vida que tanto valorizava. Ela encarou João e se perguntou se ele realmente compreenderia o que significava ser responsável por alguém. O peso do futuro começou a se intensificar, e com isso, a dúvida cruel. E se ele não estiver pronto para isso? O tempo parou, e em sua mente, a resposta ecoava. Agora é a hora da verdade para nós dois. Ana se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, com nuvens escuras de incertezas e raios de esperança iluminando o céu de sua mente. Olhou para João, seu coração acelerando enquanto considerava suas opções. As palavras dele estavam repletas de emoção, mas as memórias de dor e traição a atormentavam. Ela não podia esquecer a fragilidade do passado. João, ela começou, a voz oscilando entre o desejo de acreditar nele e a necessidade de se proteger. Eu não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. Eu lutei tanto por mim e pela Luísa. A última coisa que quero é que você entre em nossas vidas e acabe se afastando novamente. João inclinou a cabeça, sua expressão carregada de arrependimento genuíno. Eu entendo. Mas sou mais do que apenas um garoto com medo. Eu quero ser o pai que Luísa merece. Eu quero corrigir meus erros, não para nós dois, mas para ela. Ela não precisa carregar o fardo do que aconteceu entre nós. Eu sei que errei, mas quero fazer diferente. Ana sentiu suas emoções se agitando. Era algo que sempre desejou ouvir, mas como confiar em alguém que a deixou sozinha em um dos momentos mais difíceis de sua vida? E como sei que não é apenas uma promessa vazia? Ele respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. Porque, assim como você, eu também cresci. Eu vi suas mensagens, vi o que você conquistou. Eu estava errado em fugir ao invés de enfrentar. Agora, quero que você saiba que estou aqui disposto a lutar pela sua confiança. O que fazer agora? Ana pensou em todo o apoio que tinha recebido ao longo dos meses sua mãe, suas amigas, principalmente Luana, o bordão de coragem que ela havia encontrado. Ela olhou para a amiga, que estava ali, imóvel, com um sorriso de encorajamento. O que você decide, Ana, é só seu. Lembre-se, o passado não define quem você é hoje. Mas o futuro de Luísa é o que realmente importa. O que você quer para ela? Luana murmurou, como se leituras de sua mente. Ana olhou de novo para João, agora sentindo um pequeno raio de esperança brotando dentro dela. Se você realmente quiser ser parte da vida da Luísa, então você precisa provar isso. Quero que você a conheça, mas será um passo de cada vez. Mostre que é sério, que quer fazer parte disso, não me deixe novamente no escuro. João assentiu fervorosamente. Farei tudo o que for necessário. Estou disposto a mostrar que sou o pai que Luísa merece. E estarei ao seu lado. O olhar dele se cruzou, uma compreensão mútua de que estavam dispostos a começar do zero, mas que seria uma jornada cheia de desafios. A tempestade interna de Ana começou a se acalmar, deixando espaço para a possibilidade de um novo começo não apenas com João, mas dentro de si mesma. Ana disse a si mesma que não haveria mais barreiras a não ser aquelas que a protegessem. Porque aquela jovem que se tornará mãe aos 16 anos agora carregava em seu coração a força de todas as suas experiências. O amor por Luísa era imbatível, e a determinação de conquistar um futuro melhor a guiaria. Vamos conversar mais sobre isso. Luísa precisa de estabilidade, e eu quero que você faça parte disso. Mas precisamos estar em sintonia, disse Ana, a voz mais firme. Enquanto a festa continuava a palpitar ao redor deles, Ana se sentia mais leve. O peso das expectativas e dos arrependimentos começava a se dissipar. Não era apenas sobre João, era sobre quem ela se tornará e como poderia construir um futuro mais luminoso para sua filha, um futuro onde cada passo seria dado com confiança e coragem, independentemente dos desafios. Ana sabia que a jornada de reconciliação não seria fácil, mas, ao olhar para João, viu nele uma possibilidade não de voltar atrás, mas de avançar em uníssono, lado a lado. E assim, enquanto as luzes coloridas dançavam pelo ar, ela sentiu que, mesmo em meio a todos os desafios, um novo capítulo estava sendo escrito.
Com confiança, disse a João. Vamos lá. Um passo de cada vez, como uma nova família. E naquele momento, o passado não era mais uma sombra sobre eles, mas uma história que os moldara para serem mais fortes, mais resilientes. A jornada ainda não tinha fim, mas o que importava agora era que eles estavam prontos para enfrentá-la juntos. Agora, querido leitor, isso nos leva a uma ação importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.